Sejam bem-vindos a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klunk, apresento esse episódio com o apoio do Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico, da Edilene, Comunicação que Marca. O nosso ambiente é decorado pela Laranja Flor Interiores e contamos também com o apoio da JN Estofados. Hoje recebemos com alegria aqui no estúdio o Marlon Corbes, que é um iporanguestino, hoje com uma empresa com sede em Itajaí e filiais também no estado, que vai nos contar um pouco da sua história e da sua paixão por resolver problemas. Seja bem-vindo, Marlon, é um prazer ter você aqui conosco. Simone, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. É um prazer estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouquinho sobre esse ambiente de crise que a gente vivencia no dia a dia. O Marlon é proprietário da Force Partners e ele vai estar, a partir de agora, contando para nós um pouco mais sobre si. Então, Marlon, nesse momento eu gostaria que você se apresentasse como você, Marlon, se reconhece no mundo, um pouco da tua história. É contador de formação, então pode estar falando também desse teu processo de formação acadêmica e depois a gente fala um pouco mais sobre a sua empresa. Legal, eu sou, como você mencionou, eu sou contador de formação, tenho uma pós-graduação em gestão de negócios, em finança empresarial e em gestão de projetos. Então, no início da minha carreira, inclusive, pensei em fazer administração, mas eu vi que talvez a administração é mais generalista e eu acabei indo para contábeis, que acaba aprofundando um pouquinho mais os números, né? E foi aí que eu me encontrei na carreira. Marlon, e nesse momento de se encontrar na carreira também surgiu a fundação da Force. O que é a Force e o que a Force presta de serviços no mercado hoje? Então, a Force ela surgiu dentro de uma empresa em crise, onde eu era um funcionário CLT e o empresário estava passando por severas dificuldades. Inclusive, tenho uma gratidão enorme pelo empresário que me proporcionou eu começar na carreira profissional. Ele estava passando por uma dificuldade muito grande, contratou uma consultoria de fora para poder fazer uma reestruturação e foi um momento que eu me apaixonei por esse ambiente de dificuldade, de crise, das oportunidades que eles podem gerar e o impacto que ele causa dentro da organização. Principalmente por estar num ambiente extremamente difícil, onde as opções são limitadas, tu talvez não vai conseguir enxergar um horizonte de um futuro para a empresa, são empregos que estão em jogo, e nesse momento eu tive a oportunidade de ser colocado nesse ambiente de crise e fez com que eu me interessasse bastante por aprofundar esse assunto. Em outras palavras, foi numa crise que você criou a oportunidade, então. Exato. E hoje a Force ela tem um formato diferente. Você quer explicar um pouco sobre isso e também qual é o mercado que ela atende? A Force foi muito tentativa e erro. Então eu iniciei como CLT, aí eu fiquei acabando formando então um empresário individual para começar a explorar um trabalho onde eu era CLT. Eu comecei esse trabalho e aí fui aprofundando até chegar hoje numa estrutura robusta, onde a gente tem partnership, a gente dá oportunidade para todas as pessoas que atuam conosco de virarem sócios e terem uma participação societária. Hoje a Force ela tem a matriz em Itajaí, a filial em Chapecó. A filial em Chapecó tem todo um time de tecnologia. Hoje são mais de 15 pessoas envolvidas na Force diretamente. E a gente está fazendo, fazendo uma construção. A Force ainda ela é um bebê, é uma empresa que tem, apesar de todos os profissionais terem mais de 20 anos de experiência, a Force está há 5 anos no mercado, mas já está dando bastante, está fazendo uma transformação grande no mercado. E, no geral, Marlon, você lidera processos de reestruturação, que de uma forma simples seria entrar na crise da empresa. Qual você acredita ser o maior fator que está levando as empresas para essas crises aonde vocês vão atuar posteriormente? São vários fatores. Nós temos fatores macroeconômicos, o ambiente em que a gente está inserido hoje, juros altos, ambiente político, isso expõe o empresário, seja pequeno ou grande empresário, a uma situação desafiadora, que isso às vezes acaba fugindo um pouquinho do controle. E nós temos também os problemas internos. Um dos grandes motivos, inclusive, de problemas é na sucessão,
quando vai passar o bastão do pai para o filho, não consegue trazer a mesma essência, a mesma cultura que a empresa tinha até então. E essa profissionalização da gestão é um dos grandes problemas hoje nas organizações. E pensando especialmente nessa questão da sucessão, você teve algum caso, Marlon, que vocês atenderam de reestruturação, aonde por fim entendeu-se que aquele sucessor ele não teria capacidade de continuar atuando na empresa? Olha, geralmente o empresário ele nos busca quando ele já fez de tudo, né? Ele já parou de pagar os bancos, já não está mais pagando tributo, ele já esgotou todas as possibilidades para buscar ajuda. Então a gente chega num ambiente geralmente onde a empresa já está bem estressada. E a gente tem hoje um time muito completo, muito robusto, para poder entender a essência do problema e, com base em conversas e entrevistas, poder mapear e entender e identificar as pessoas necessárias. Geralmente, esse sucessor ele tem o interesse e o objetivo de fazer com que a empresa prospere. E o nosso objetivo é encontrar as pessoas dentro da organização, dentro dessa estrutura organizacional, para que elas possam executar esse trabalho. Então, o objetivo principal é criar o um ambiente saudável para poder reestruturar a empresa. E geralmente o que a gente enxerga é que todos que estão lá dentro estão dispostos a essa reestruturação. Isso, inclusive, é uma condição para a Force entrar no projeto, de ter a carta branca para poder mexer na estrutura. Muitas vezes essa mexida ela dói na carne, porque são reduções de custos, mexidas dentro da estrutura organizacional, tirar um diretor de uma posição e às vezes demiti-lo. Então passa por várias situações. E essas situações, assim como você mencionou, a empresa ela está estressada nesse momento. A empresa está estressada, logo as pessoas também estão abaladas por essa crise, por esse momento que elas estão passando ali, principalmente quando trata-se de empresas familiares. Uhum. Como que é a atuação dos profissionais e quais são os maiores desafios de vocês para lidar com essas pessoas? Para conseguir expor para elas que as decisões que elas vão ter que tomar para a empresa voltar a ser saudável ou para sair dessa crise, elas não vão ser fáceis. Tudo começa com um diagnóstico robusto para a gente poder entender o que trouxe a empresa até aquela situação, porque pode ter as mais variadas origens, como um problema tributário, né, um problema bancário, alguma execução. Então, quando a gente ingressa no projeto, a gente faz um diagnóstico amplo e inicia essas entrevistas. Então, nessas entrevistas, a gente já vai completando o quebra-cabeça para entender, porque as pessoas que estão lá na ponta, geralmente, também elas têm a solução do problema. Então, a gente faz essa entrevista e conecta essas pecinhas para poder entender a origem do problema e, com base nisso, pensar no planejamento de reestruturação. Porque cada projeto é único, nenhum projeto é igual ao outro. Então, não tem uma receita de bolo. Cada projeto ele é único, a gente vai entendendo a estrutura da organização para propor algo diferente. Então, quando a gente começa esse trabalho de entrevista, o nosso objetivo também é acolher essas pessoas para que elas consigam enxergar que a gente está ali para apoiar e para fazer diferente. Então, a consultoria, quando ela ingressa no projeto, ela é o fato novo e geralmente as fichas são depositadas nos profissionais que estão envolvidos para fazer algo diferente. Isso também leva a vocês terem que estar em constante atualização, em constante busca, porque, como você mencionou, nenhum projeto é igual. Vocês atendem empresas de vários segmentos, então também, como consultores, precisam buscar
informação, capacitação de forma constante. Como é que isso dentro do time é possível? Ou como você busca, então, pessoas que tenham habilidades específicas para atender todas essas demandas? Hoje nós temos profissionais com características distintas, né? Hoje nós temos uma equipe multidisciplinar e cada um com as suas características. E isso começa já mesmo do processo de atrair um profissional para dentro da organização. Lá na captação, quando a gente faz a divulgação de uma nova vaga, passa por toda uma triagem. Isso foi tentativa e erro, né? Quando começamos lá atrás, mandava o currículo, contratava. Hoje passa por todo um critério, com um teste psicológico, a gente foi feito um PDI, é compreendido qual que é o perfil daquele profissional, além do currículo, da formação, quais são as características. A gente vive num ambiente de muita pressão, o ambiente de crise ele é difícil, então não é todo profissional que talvez está preparado para vivenciar esse ambiente. E a gente tem hoje dentro da nossa estrutura organizacional um braço que tem uma psicóloga que vai entender esse perfil, vai ver se tem aderência, e aí com base nisso é introduzido dentro da Force e inicia o trabalho, e cada um com a sua característica. Hoje nós temos o apoio de tecnologia, nós temos um time que trabalha com Power BI, e isso ajuda muito no trabalho, porque automatiza muito das funções. Então, cada profissional, quando ele ingressa para fazer o seu trabalho, ele já tem um método, uma forma de atuação. Isso vai fazer com que o trabalho tenha mais desenvoltura. Marlon, qual é hoje o porte das empresas que você atende? E como você se sente nessa crescente também? Porque começando como CLT, depois como consultor em empresas menores e de repente se vê dentro de mega projetos em período tão curto de tempo. Como você olha para essa evolução do Marlon? Isso é uma construção, como eu falei, foi muita tentativa e erro, né, para começar iniciando em projetos menores, mostrando o valor, o compromisso, e é uma das coisas que a gente pauta hoje dentro da Force, que é não esquecer de onde a gente veio, aquela essência, aquele sentimento de dono, tu trabalhar realmente a dor do empresário ser a tua dor. Quando tu vai colocar a cabeça no travesseiro, tu lembra do problema que ele tem para resolver. Quando tu acorda pensando em como resolver. E a gente fala muito disso para todo o pessoal da equipe, para não esquecer dessa essência que nos trouxe até aqui. E essa construção, é óbvio que tu vai trazendo profissionais com um calibre maior para dentro do time, tu vai introduzindo, tu vai deixando talvez de se envolver com projetos menores, então tu vai focando em médias e grandes empresas. O desafio é maior, mas eu sempre falo isso e compartilho com o time que o problema de uma pequena empresa ou de uma grande empresa, ele é muito similar. É óbvio, tu vai ter mais pessoas dentro da organização. A escala vai ser diferente, mas a essência é a mas mesma. a essência é a mesma. É pautado por quê? Pessoas, processos, a gente vai muito na questão da cultura, né? Que eu uso muito aquela frase que é a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, por mais que tu sente, desenhe, coloca ali 5W2H, tu estruture alguma coisa, se não tiver aderência na cultura, aquilo se perde no outro dia. Então, o trabalho hoje da Force, ele é muito nesse sentido. Então, já principalmente em função da cultura, que ela é difícil de ser quebrada, a gente geralmente divide o projeto em 3 grandes grupos. Os 6 meses iniciais de projeto é o período da reestruturação, onde ali é o momento da bagunça, onde tu vai cortar gastos, redefinir o organograma, o posicionamento das pessoas. Passado esse período dos 6 meses, que é essa reestruturação, tu vai para os próximos 6 meses, que seriam o período da maturidade dos processos, aonde tu introduz a estrutura, os teus processos, para que isso faça parte da cultura. E a gente solidifica essa estrutura dentro do cliente. E os 6 meses iniciais, que os projetos costumam durar 18 meses, esse já é o momento da passada de bastão, onde tudo que tu está fazendo, está empregando dentro da organização, tem que ter uma pessoa dentro da empresa para ela continuar e dar continuidade aos trabalhos que a consultoria introduziu. Porque uma consultoria efetiva ela tem que ter começo, meio e fim. Ela não pode ser eterna na organização. A gente vem com um propósito de entregar o trabalho neste período. Óbvio, vai passar por renovações, um acompanhamento de resultado, mas o objetivo principal é causar essa transformação nesse período.
E Marlon, tendo em vista, inclusive, como a gente vinha comentando, talvez o termo correto até seja a escassez, né, de algumas habilidades profissionais dentro do mercado de trabalho hoje. Pensando em um projeto de consultoria aí que vai de 1 ano e meio, como vocês lidam com a questão de desenvolverem líderes dentro das empresas que sejam capazes de, posteriormente, focarem e se firmarem nessa cultura que vocês construíram e disseminar isso e manter isso? Porque, como você disse, não é fácil a cultura se manter. Não é fácil criar a aderência do time para isso, uma vez que a empresa ela está bagunçada pela falta justamente de todos esses processos e de toda essa cultura. Qual é o maior desafio da consultoria em desenvolver essas pessoas ou estas habilidades dentro do time? Tem mais possibilidade de renovação dentro do time, de trazer novas pessoas, ou então vocês conseguem fazer com que os profissionais que estão trabalhando dentro desses grupos, eles desenvolvam essas atividades ao longo desse período? Então, como eu mencionei, não tem receita de bolo. Cada projeto é único, cada projeto ele vai ter as suas características, são segmentos e setores diferentes, então tudo é muito diferente um do outro, é muito personalizado. E quando a gente ingressa no projeto, a gente faz essas entrevistas iniciais e começa aquele desenho do organograma. A gente começa falando sobre estrutura organizacional. A estrutura organizacional é muito ampla, ela vai desde uma questão básica de um organograma até o desdobramento das atividades. Quando a gente constrói aquele organograma, a gente já define quem são as pessoas que vão estar à frente do projeto. Porque a gente, quando ingressa num projeto de reestruturação, a gente introduz 2 comitês, já trazendo alguns princípios de governança corporativa. Quando a gente ingressa numa organização, a gente criar um conselho de administração é algo que é um sonho, uma utopia. Então a gente começa aqui um comitê, né, seria o início de uma governança. A gente institui um comitê diretivo, onde os sócios da Force, o executivo da Force, ele vai estar com a diretoria da empresa, e nós instituímos um comitê de crise. Esse comitê de crise, eu vou ter os gerentes envolvidos nesse comitê. E depois de um período de 6 meses, ele se desdobra para um comitê organizacional. Nesse comitê de crise, a gente vai ter o envolvimento da equipe. E ali ficam funções, aí mais uma vez, tentativa e erro da construção da consultoria. A gente hoje tem uma ferramenta específica para poder controlar as demandas geradas dentro desse comitê. E ali tu vai compreendendo também a entrega dessas pessoas. Tu tem alguma atividade através de um 5W2H, vai ter, a pessoa ficou na responsabilidade de entregar alguma atribuição para o próximo comitê, vai começar a falhar nessa entrega das atribuições. Então a gente vai avaliando também esses profissionais que estão lá no cliente para ver se eles vão ter a condição ou o culhão de continuar tocando isso. E aí fica meio que natural. O próprio cliente também, participando do comitê, ele começa a entender se o profissional dele está entregando ou não, está performando a ponto de continuar ou não na organização. Porque o resultado do trabalho em si, da consultoria, ele nunca vai depender apenas da vontade de vocês de solucionar o problema. Exato. Ele vai depender muito da vontade do cliente, de todos que estão ali envolvidos também, de realmente saírem dessa crise e transformarem isso, né? Eu diria que o mérito por um sucesso no projeto, ele é 30% da consultoria e 70% do cliente, porque a consultoria vai vir com o método, vai vir com o fato novo, vai vir com os mecanismos, mas quem vai estar ali na ponta fazendo acontecer, fazendo a entrega, é a equipe do cliente, o cliente comprometido, que é aquele cara que fica indignado quando não atinge a meta, que ele está sempre buscando uma maneira de se inovar, que ele vai sair dentro da empresa, se eventualmente ele vai ser um diretor comercial, ele vai buscar pedidos, ele vai ajudar, vai colaborar, passa diretamente por isso, pelo interesse, inclusive, do cliente em resolver o problema. Marlon, você, quando se descreveu, falou que era um apaixonado por resolver problemas. Como que você acredita ter desenvolvido habilidades e qual atributo mais você considera hoje necessário
para conseguir ser um solucionador de problemas o tempo inteiro, todo o tempo? Olha, a gente tem que ser teimoso. Sou alemão, então o alemão tem essa característica, né, de ser teimoso, mas o ambiente, uma das coisas que eu sou muito feliz em fazer o que eu faço é que o ambiente de crise, ele te propor, tu nunca vai ter uma rotina um dia igual ao outro. Sempre vai estar em um ambiente diferente, então a rotina ela não vai ser algo que vai te deixar no status quo. E estar envolvido assim, em ambientes de dificuldade, ele te estimula a crescer. Então, às vezes, tu vai encontrar um problema extremamente complexo, tu vai perder algumas noites de sono para pensar em resoluções, mas isso vai forjando também o profissional. E quando chegar um problema dessa magnitude no futuro, tu vai resolver ele de maneira muito mais fácil. Então é uma construção. Então estar envolvido todo dia com ambientes desafiadores vão forjando também os profissionais que estão envolvidos para ficar mais capacitados. E isso retroalimenta a energia para que vir um problema maior e tu tá preparado também para resolvê-lo. Considerando que a maioria dos problemas das empresas, eles acabam estourando por causa do financeiro, mesmo que todas as raízes venham de lugares diferentes, como você se mantém atualizado a respeito disso e quais as tendências que você acha mais importantes serem analisadas no momento? O que a gente mais olha hoje dentro da organização são dados. E para nós, os dados são ouro. Então, quando a gente ingressa dentro de uma organização através da nossa equipe de tecnologia, a gente consegue enxergar o passado, como que se comportou a, a receita, os custos, as despesas, e com base nisso também consegue criar mecanismos de controle para controlar o futuro. Então, se eu te dissesse assim, o que, que eu enxergo hoje como fundamental, é a tecnologia, o uso dos dados, porque eles nos dão informações muito importantes. Hoje, o uso dos dados é um grande diferencial da Force, no meu ponto de vista, porque isso permite com que a gente automatize muitas funções que, eventualmente, dentro da organização, está alguém fazendo planilha, uma questão, uma estrutura falha, inclusive. A gente trabalha muito forte com isso e eu acho que isso está no nosso DNA. Então, hoje o nosso foco principal é cada vez mais automatizar os processos dentro dos nossos clientes para que eles sejam feitos através de tecnologia. Nesse ambiente de tensão, de pressão e de uma mistura de grandes e pequenos projetos, qual foi o aprendizado que mais te marcou e talvez o projeto que mais assim você tenha se desafiado até o momento? Nós tivemos vários casos emblemáticos na nossa história, mas um que eu guardo assim com bastante carinho, um caso onde a gente ingressou no projeto, então dado aquele início com entrevistas, com organização do organograma, a gente precisou, até pela redução de custos necessária para o projeto prosperar, a gente teve que fazer a demissão da esposa de um dos sócios, que ela figurava como uma cadeira de direção financeira, e em função da melhoria da performance, a gente teve que fazer a demissão dela. Então, é um caso emblemático, porque a consultoria chegando e ela demitindo a esposa do dono, manda um recado também para todo o time, que ninguém tem cadeira cativa dentro da empresa. Todos precisam entregar resultado. Então, depois disso, o empresário me agradeceu, porque a empresa ela começou a ter uma resposta necessária, o time se envolveu, todo mundo vestiu a camisa para poder fazer a transformação, um projeto que estava numa situação bem desafiadora no início, e a gente conseguiu, com muito trabalho, dedicação, transformar essa organização. Isso é muito interessante, né, Marlon? Porque fala muito também da postura de vocês como consultores, né? Como estrategista para realmente resolver o resultado. Porque acredito que ocorre em inúmeros projetos, né? Você vai atender pessoas, atender empresas e
talvez alguém acredite que naquele processo está a salvo, por ser amigo, por ser parente, por ser casado, por ser filho, enfim, né? E vai ser um momento, sim, desafiador e talvez de dor dentro do processo também por ter que ter esses desligamentos, mas eventualmente são eles que vão ser a chave da resolução de grandes problemas. Que eu costumo dizer, o mercado, em primeiro lugar, quando tu ingressa num projeto de reestruturação, a empresa já passa por um desafio reputacional. Então, quando a consultoria ingressa num projeto, a gente compartilha um pouco da nossa reputação como fato novo. A consultoria ingressou. Não tem garantia nenhuma de sucesso, porque o desafio é muito grande. Mas existem parceiros financeiros envolvidos, o mercado enxerga, opa, a consultoria entrou no projeto, vamos dar uma segunda oportunidade, então eu não posso falhar. Então, a partir do momento que a gente ingressa dentro de um projeto, a gente deixa muito claro, inclusive para organizar as expectativas com o próprio empresário, que a gente está ali em prol da reestruturação da empresa. Eu estou olhando para o CNPJ acima da pessoa física. Então, nós vamos fazer o que for necessário para que a empresa volte a ter resultado. Então, é um desafio grande e o empresário ele também precisa enxergar isso, que o que ele fez até aqui, ele tem muito mérito, porque ele criou uma grande empresa, ele criou geralmente o mercado, ele já tem um share, mas a partir daqui a gente precisa fazer diferente. Então, começa com essa questão da estrutura organizacional, para a gente poder entrevistar essas pessoas, entender o que fazem, definir quem serão as pessoas que vão ingressar dentro daquele comitê de crise, para poder desempenhar e performar. Então, é muito importante que se façam as grandes medidas de reestruturação nos 3 a 6 meses iniciais do projeto, porque é o momento que é o indicado para essa reestruturação. Porque o nome já diz reestruturar, reestruturar, fazer diferente do que estava fazendo. É às vezes meio implodir o que foi feito e recomeçar, ou pegar o que tem de bom ali e ajustar. Para conseguir manter essa rotina de solucionar problemas, de trabalhar bem sob pressão, precisa de muita disciplina, Marlon. Aonde você encontra pontos que te trazem esse equilíbrio e quais são as tuas fugas, então, do trabalho para a vida pessoal aí do Marlon, para manter o equilíbrio e a força necessária para ser esse solucionador de problemas, para poder tomar essas decisões sempre de uma maneira assertiva. Acho que tem que ter um grande equilíbrio entre a vida profissional, a tua vida pessoal e o equilíbrio então com a saúde, a mente e o corpo. Então eu tenho uma rotina árdua de exercícios, eu gosto muito de academia, academia para mim é inegociável, independente da cidade que eu estou atuando nos projetos, eu já encontro uma academia para poder me dispersar um pouco, porque o dia é tão intenso e a academia ela traz essa tranquilidade, esquece um pouquinho dos problemas, né? Sou uma pessoa também muito temente a Deus, acho que a espiritualidade ela está muito ligada a tudo que a gente faz, a gente tem que ter a harmonia entre essa vida profissional, o teu físico e o teu espiritual. Então, para mim, é algo que essa tríade aí é fundamental e eu enxergo que eu não ia conseguir fazer o que eu faço hoje se não fosse em função dessa tríade. Marlon, para finalizar, qual a mensagem que você, como consultor, passando por tantas empresas, conhecendo tantos líderes e olhando para processos desafiadores, mas também muito para o sucesso dos empresários, deixaria hoje para aquele que percebe que não está tudo bem na sua empresa? Eu acho que o primeiro passo é enxergar que existe um problema e ele precisa de ajuda. Acho que esse é um grande passo, porque muitas vezes o empresário ele demora para buscar ajuda. E a gente às vezes até comenta, olha, o tempo adequado, o tempo ideal para ter nos chamado era 1 ano atrás, eram 2 anos atrás, porque já queimou muitas jardas no momento que ele chama a consultoria. Isso impede a reestruturação? Não, mas ela dificulta. Porque muitas vezes a reestruturação ela é muito ampla. A reestruturação pode ser uma reestruturação administrativa,
Dependendo do grau da doença, que a gente chama assim, uma doença, eu vou ter que levar esse paciente para uma UTI ser entubado, que seria um caso de uma recuperação judicial. Mas dependendo dos sintomas ser tratado antes, não precisa chegar a esse limite que é a recuperação judicial, que é um ambiente muito estressante. Da recuperação judicial, a empresa só tem duas saídas. Ou ela vai ganhar alta, que é a aprovação do plano de homologação, ou ela vai para o IML, ela vai para o funeral, que é uma convolução em falência, então é muito grave. A partir do momento que o empresário decide ingressar com o processo de recuperação judicial, ele só tem duas saídas. Então a gente sempre fala para o empresário que nos primeiros sinais, nos sintomas de dificuldade, buscar uma ajuda profissional, que isso vai fazer com que a gente consiga fazer um trabalho prévio e evitar a recuperação judicial. Obrigada a você que acompanhou esse episódio. Obrigada, Marlon, por compartilhar do seu conhecimento. Acompanhe mais sobre os nossos episódios no nosso canal do YouTube, também aqui no perfil do UnaCast. Agradecemos a Ed e o Luan, que estão sempre nos bastidores nos acompanhando e organizando tudo para que vocês assistam da melhor maneira o que produzimos aqui. E a Laranja Flor e JN Estofados pelo apoio. Marlon, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Sucesso na trajetória de vocês e continue aí resolvendo problemas, porque precisamos das empresas produzindo e prosperando no nosso país. Agradeço pelo espaço, pelo tempo proporcionado. É muito gratificante poder compartilhar um pouquinho sobre o que a gente faz e nós estamos à disposição aqui nas nossas redes sociais. Obrigada e até mais.